Olá, Fidel, boa noite. Boa noite. Deixa eu só ver aqui a câmera. Excelente. Eu acho que o Fidel ainda está a recuperar, não é? Porque apanhámos o Fidel praticamente a sair de um treino, e portanto ainda deve estar naqueles momentos de descanso, enfim, de recuperação da energia, não é? Digo eu, não sei. Sim, sim, acabamos de sair de um treino que acabou por atrasar um bocado, porque fomos participar num evento do Comitê Olímpico de Cabo Ok. Verde, um evento muito importante também aqui, que é da dinamização do desporto em geral, do lançamento dos, se não me engano, são 100 dias antes não, um ano antes dos Jogos Olímpicos, Exatamente. o evento que marca um ano que antecede os Jogos Olímpicos. Fomos ao Parque 5 de Julho, juntamente com o Comitê Olímpico, acelerar este dia. E o nosso treino da seleção acabou por atrasar um bocado por um bom motivo Claro. e acabou também por me atrasar aqui no live, que eu peço desculpa a quem está a nos assistir. E agora vamos em frente. E já temos aqui bastante gente a assistir. Acredito que seja pelo Fidel, não por mim. Mas antes de mais, eu queria aproveitar este momento para agradecer também de forma pública ao Fidel por ter aceito o convite do Panathinaikos Clube de Lisboa em ser um embaixador do Ética Summit. O Ética Summit, que é a segunda edição que está a acontecer agora em 2023. O ano passado já tivemos uma primeira edição deste congresso online. Também o ano passado foram 2 dias em que tivemos vários blocos temáticos, em que houve também vários workshops e tivemos praticamente 1000 participantes de todos os países da lusofonia, ou seja, do Brasil, de Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique, enfim. Tivemos uma grande participação e, como digo, espalhada nestes vários dias, e este ano promete ser igual ou melhor, porque, pelo menos, de acordo com os números que já temos, já estamos bem lançados para ultrapassar o número que conseguimos registrar o ano passado, e ainda falta, como sabe, pelo menos um mês e uma semana, ou um mês e 2 semanas, sensivelmente, para o arranque do Ética Summit 2023. Portanto, esta conversa hoje é como eu disse antes também ao Fidel, é uma conversa descontraída, porque é uma conversa de 30 minutos, é uma conversa em que vamos tentar abordar naturalmente aqui, brevemente, aqui a carreira também desportiva do Fidel, essencialmente também na vertente da ética, que essa é aqui a componente também que nos interessa muito, o que é que dizem os valores da ética, nomeadamente no decorrer e no decurso de toda a sua carreira desportiva, mas também em termos de futuro, o que é que os valores éticos do fair play, do respeito, mas também de, enfim, saber respeitar o adversário, saber e quem compete, não é? Eu não compito de forma profissional, mas compito com colegas várias vezes pela semana em várias modalidades. Aliás, há pouco estava o Fidel a treinar e eu também estava a treinar. Mas eu é amador e o Fidel é outro nível, portanto não me vou comparar. Mas dizer que, obviamente que todos queremos ganhar quando estamos a fazer o nosso treino e queremos dar o nosso máximo, queremos ganhar, queremos atingir o objetivo do sucesso, da vitória, mas não vale tudo, não pode valer tudo. E é isso é que depois, naturalmente, leva aqui a uma questão e a uma discussão também saudável sobre exatamente esta temática que hoje vai aqui conduzir um bocado a nossa discussão. Muito brevemente, eu vi que o Fidel já teve também um percurso, até com sucesso, digo eu, por clubes em Portugal. Competiu num clube de Lisboa. Eu estou-me aqui a socorrer da minha cábula para não cometer aqui nenhum lapso, mas pelo que eu consegui também ver, foram aqui 3 anos a jogar no Sport Algés e da Fundo. Houve também várias épocas a jogar pelo AD Bairro, mas isto já não era em Portugal, creio eu, não é? Já era depois, já era em Em Cabo Cabo Verde, Verde. certo? Sim, sim. Portanto, já em Portugal, houve aqui mais algum clube que o Fidel ainda chegou a jogar ou só mesmo pelo Sport Algés da Fundo?
o Sport Algés da Fundo é o clube que eu passei mais tempo, o clube também que eu fui mais feliz. Fui campeão da Pro Liga e ascendemos à Liga. Foram 3 anos fantásticos, também não só pelas vitórias, mas também pelo engajamento que eu tive no próprio clube. Acabei também por ter um carinho especial de todos os sócios e amantes do Algés da Fundo, e sem realçar claramente a família realista que me acolheu como um filho. Mas também no Sport Algés da Fundo eu fiz a formação de treinador nível 1. Treinei a equipa de sub-14 por 2 anos. Tive um carinho especial dos mais pequenos. Isso para mim foi muito bom, ter esta envolvência no próprio clube, não só como jogador, mas também como um exemplo para os mais novos. Isto foi muito importante para mim. Em Portugal, quando eu fui para Portugal pela primeira vez, joguei no Levage de Coimbra, em Coimbra. Foi o meu primeiro ano em Portugal, no qual eu agradeço o próprio clube por me ter acolhido na minha primeira experiência fora de Cabo Verde. Foi um ano de muito aprendizado. Como sabe, o nosso campeonato aqui em Cabo Verde, para além de amador, é diferente, muito físico, e em Portugal já é mais tático. Aquele ano para mim foi um ano de adaptação. Depois também, depois do clube do Levage de Coimbra, fui para Lisboa, onde tive a oportunidade de jogar no Queluz, pelo treinador André Martins, que hoje é selecionador nacional em Portugal, da equipa feminina, se não me engano, e já foi também do Sub-19 em Portugal. No Queluz foram 2 anos, também muito produtivo, onde tive, como disse o treinador André Martins, o Vasco Currado e o professor Jorge. Foram treinadores que marcaram muito, porque tiveram também um carinho especial por mim, tiveram muita atenção comigo, eu aprendi muito com eles, e depois aí fui para o Algés. E depois do Algés, voltei para Cabo Verde, onde joguei durante alguns anos. O ano passado, se não me engano, há 2 anos, há 2 anos, por causa da Covid, não houve campeonato aqui em Cabo Verde, e nós tínhamos o compromisso da seleção, que era o Afrobasket. E para mim era um grande objetivo estar no Afrobasket, para ajudar o meu país, e eu tinha que estar a competir, sentia a necessidade de estar a competir, então procurei uma oportunidade fora de Cabo Verde, que foi em Portugal. Fui jogar em Madeira, no Galomar. Tive também esta oportunidade numa altura difícil, que estávamos em pleno Covid. Fui jogar por Galomar, da Madeira, e foi mais ou menos, se não me engano, 2 a 3 meses. E foram também muito produtivos, porque em Cabo Verde estávamos praticamente no regime fechado, os recintos desportivos todos fechados, e não se podia treinar basicamente, e eu tinha que sair de Cabo Verde para estar em ativo, para poder ser uma opção para o Afrobasket. E o Galomar me deu esta oportunidade, no qual também agradeço. Eles ofereceram-me excelentes condições de treino, juntamente agradecer também o treinador do clube, que me deu também grande condições de trabalho aí, e foram 3 meses também produtivos, que me ajudou muito na minha forma física, técnica e tática, para estar bem na seleção e ajudar o Cabo Verde no Afrobasket. E correu bem. O Fidel lançou-me aqui já deu-me aqui já várias ideias, porque de facto, falando da sua carreira na Seleção Nacional, é falar de muitos anos já de dedicação a uma causa que é nobre, porque representar o nosso país em competições estrangeiras traz sempre aqui uma emoção, não é? Que é especial, que eu acho que não é fácil de descrever, e possivelmente não há muitas palavras que se possam empregar para, de facto, descrever aqueles momentos que antecedem, mas também durante, que também é uma responsabilidade que se carrega. E eu consegui, quando fazia aqui também uma pesquisa, ver fotos, creio eu também, de algumas cerimónias também de começo de jogo, etc. E vi fotos do Fidel em que havia, de facto, percebia-se essa emoção, percebia-se esse orgulho, não é?
estar ali a participar na seleção nacional. Mas isto também traz muita responsabilidade porque, de facto, está ali a representar um país, não é? Está ali a representar uma nação, está ali a representar muitas pessoas que estão ali por trás a querer o sucesso. Portanto, muitas das questões que nós falamos aqui, nomeadamente a nível da ética e isso, acabam também por ter aqui muita importância, porque acabamos por transportar estes valores para um patamar ainda superior do que, por exemplo, quando estamos a competir naturalmente com respeito pelas competições e pelas competições que não têm tanta visibilidade, ou que sejam mesmo secundárias. Obviamente que o comportamento deve ser sempre igual, mas a importância ou aquilo que transparece depois, ou que vem depois cá para fora, depois é diferente, não é? Temos responsabilidade. Mas também falou aqui numa coisa muito importante que eu gostava de pegar. Quando refere que chegou a ter a oportunidade de treinar jovens aqui ainda em Portugal e tirou aqui o título de nível 1, se não estou em erro. Como sabe, um dos blocos temáticos do Ética Summit vai ser sobre o desporto juvenil, porque achamos que é um bloco que se tem que ter e que tem que se discutir, não é? E vamos ter nestes vários blocos, lá está, vários intervenientes de vários países a participar, ou seja, vamos ter gente de todos os países dentro da lusofonia a falar em português, a debater em português, a dar a experiência e a partilhar um bocado a experiência dos seus países. Portanto, vamos ter também essa possibilidade de troca. Um dos workshops é precisamente sobre o treinamento ético. O que é o treinamento ético? Falando aqui um bocado da sua experiência que teve com esses jovens e dos valores que tentou incutir a eles mesmos, qual é, na visão do Fidel, a importância aqui desta questão do treinamento sobre a vertente da ética? Qual é aqui os valores que se tem que passar aos jogadores de amanhã, ou seja, aos jovens, que amanhã podem também querer seguir enfim, uma carreira exemplar como, por exemplo, aqui a do Fidel. Quais são os valores importantes que tentou passar? Ou houve aqui alguma história interessante que queira partilhar? Queria realçar primeiro em relação à seleção. Jogar para a seleção é um orgulho enorme. É o ponto mais alto, para mim é o ponto mais alto de um atleta, porque estamos a representar um país, estamos a representar uma nação e é uma representação que o importante não é o valor monetário, mas sim são os valores que representas para o teu país e para os jovens e para toda a sociedade do teu país. Eu acho que é muito importante isso. Quando eu já estou na seleção desde os 19 anos, hoje sou capitão da seleção, tenho 39 anos, já sou capitão há mais ou menos 6 ou 7 anos sou capitão da seleção, sou o mais velho hoje da seleção, e eu quando estou quando envergo a camisola e quando canto o hino, é com muito orgulho e espalho mesmo este orgulho porque é importante para Cabo Verde, uma nação tão pequena em termos de dimensão territorial, estar a competir nos campeonatos africanos. A competir com grandes seleções como a Nigéria, Angola, seleções que têm muito historial. E agora estar no Mundial ainda é um ponto mais alto. Por isso eu gosto sempre de referir que é um grande orgulho um país tão pequeno em termos territorial, em termos de poder económico, estar a competir com estas seleções. Por isso é a mensagem que eu passo sempre aos mais novos, que não há esta diferença em relação aos outros países, que há uma grande vontade de vencer e de representar o teu país. Eu como capitão, eu espalho sempre essa mensagem que nós somos os exemplos e os modelos aos mais novos. Por isso, temos que passar esses valores para eles. Eu tenho um projeto com a camada juvenil que venho desenvolver há alguns anos, há mais de 5 anos. É um projeto Basquetebol, um estilo de vida, que tem por objetivo dinamizar o basquetebol aqui em Cabo Verde, na camada juvenil. Espalhar, usar também a minha experiência como atleta aos mais novos, todo o sacrifício, todos os benefícios que eu tenho tido em toda a minha vida por causa do desporto, por causa do basquetebol, para que eles possam ver que
nada é fácil, que temos que acreditar sempre, temos que trabalhar muito. Por isso, eu sinto que nós, os jogadores da seleção, somos uma referência aos mais novos. Pela luta, pela conquista, pelas vitórias, pelas derrotas, mas acima de tudo pelo trabalho, pela resiliência. Isto é importante transmitir aos mais novos. Nada vai cair do céu, nada é fácil. São os valores que aprendemos, que adquirimos ao longo do nosso percurso e queremos transmitir a toda essa camada juvenil que estamos numa geração que muitos pensam que tudo é fácil, que tudo vem com facilidade, mas não. Sem dúvida. Há que trabalhar muito, há que esforçar muito. E há aqui outra coisa que é, quando fala em os jovens hoje em dia às vezes terem a percepção de que tudo é fácil, que tudo... ou seja, olhando às vezes para atletas que gostavam também de ser ou gostavam também de um dia chegar lá, não conseguem muitas das vezes perceber o sacrifício, não é? Que é chegar àquele patamar, ou seja, os treinos que se tem que fazer, as coisas que se tem que abdicar para se poder estar àquele nível, não é? A disponibilidade, exatamente. Os sacrifícios, são muitos sacrifícios. Exatamente, os sacrifícios que fazemos, muitas coisas que deixamos de fazer para poder estar psicologicamente e fisicamente bem, para poder competir ao mais alto nível. Isto é, há muitas, nós não somos umas pessoas qualquer, como costumo dizer, somos os exemplos a dar. Cada passo que damos, temos que saber exatamente o que estamos a fazer, porque somos um exemplo. Há sempre um jovem que quer espelhar em nós. Por isso, se estar na seleção ou ser um jogador de referência, tem toda essa responsabilidade. E aos mais novos, eles que querem ser como nós, muitas vezes não têm paciência, querem tudo para amanhã. E às vezes não é assim. Eu tenho 39 anos, estou a competir na seleção desde 19, praticamente 20 anos de competição, e hoje é que estamos a chegar ao Campeonato do Mundo. Vencemos, sim, mas não podíamos não ter vencido, mas tentamos. É a mensagem que queremos sempre passar aos mais novos. Que lutem. Como sabe, alguns dos blocos temáticos do Ética Summit, ou seja, quando nós falamos de ética também, nós gostamos de puxar pelos bons valores e gostamos de reforçar esse nível positivo, digamos, da história. Mas também quando falamos da ética desportiva, muitas das vezes da falta dela, somos confrontados com muitos problemas que também surgem intimamente ligados a este fenómeno do desporto. Não é o desporto em si, mas quem o habita e quem o pratica, mas também muitas das vezes quem está fora, mas que quer fazer do desporto, ou quer fazer com o desporto, ou através do desporto, dinheiro e outras coisas. Alguns blocos temáticos que o Ética Summit vai ter vão precisamente tocar em temas como esse. Por exemplo, nós vamos ter um bloco temático dedicado à dopagem e nesse bloco temático vamos ter uma mesa redonda e também 2 workshops. Um dos workshops é, por exemplo, o que é que no fundo, o que é que se pode fazer no caso de se ter estado positivo. Muitas das vezes é por uma questão de educação que as pessoas não sabem que tomar uma substância que é talvez encontras, por exemplo, em alguma comida ou em algum medicamento que se toma porque não se tem ali alguma maldade e, no entanto, está-se ali a consumir algo que é proibido. Que está publicado, etc., mas que, possivelmente, aquele atleta não sabia, desconhecia, e, portanto, essa parte da educação e esse bloco temático vai ser também um bocado para puxar aí. E nós vamos ter pessoas do Brasil, vamos ter atletas, treinadores, mas também de Portugal e também dos países africanos de língua oficial portuguesa. Portanto, vamos ter aqui, de facto, uma mesa, ou várias mesas muito interessantes a debater este tema. O Fidel, dentro da sua longa carreira desportiva, já assistiu a algum caso destes, colega seu, ou seja, alguma coisa que queira aqui partilhar neste âmbito? Não tenho que naturalmente especificar, mas já assistiu como atleta a alguma situação assim destas relacionada, por exemplo, com a dopagem? Sim, claramente.
já aconteceu com um colega meu numa equipa, por acaso foram dois colegas ao mesmo tempo num clube, testaram positivo ao antidoping e desconheciam que aquela substância contava no controle e que o prejudicava. Foram punidos e ficou claramente a experiência e o exemplo que é importantíssimo estarmos atentos a essas substâncias. É importante ter informação. Aqui em Cabo Verde, juntamente com a ONAD-CV, eu, através de um campus de basquete que eu fiz, tive a sensibilidade, claro, de convidar a ONAD-CV a fazer um workshop com os mais novos, porque eles desconheciam muita coisa, também eu, e neste workshop eles acabaram por explanar aos mais novos todas as substâncias, todas não, mas algumas substâncias que eram proibidas, e acima de tudo informar e deixar um campo de pesquisa onde eles podem sempre perguntar, pesquisar também e saber esta substância. Eu acho que hoje em dia estamos num mundo muito globalizado, com muitas informações, e podemos sempre também, acima de tudo, é passar a informação generalizada, inclusive aos mais novos, para que estejam sempre informados em relação às substâncias que tomam, muitas vezes inocentemente, mas acima de tudo aquelas substâncias que mesmo eles sabendo que podem contar e arriscam na mesma. Eu acho que nos dois casos temos que sempre estar atentos e passar muita informação. É importante a comunicação, né, neste caso, para que o atleta ou a pessoa não fique prejudicado de forma inocente ou não. Eu acho que eu gostava também de enaltecer aqui o trabalho que a ONAD-CV, a organização da página aqui em Cabo Verde, tem feito. Tem tido uma abertura enorme, tem feito várias palestras. Eu, através dos meus campos de basquete, já fizemos 2 palestras com jovens e este é o caminho. É o caminho, acima de tudo, é informar e deixar sempre um canal de comunicação entre essas entidades para que haja sempre este campo de informação para estarmos sempre atentos. Sem dúvida. E queria aqui também acrescentar 2 novidades em relação à Ética Summit 2023. O ano passado não conseguimos fazer isso, mas este ano queríamos fazer, ou seja, queríamos ter 2 mesas redondas em que houvesse a discussão de temas fortes, exatamente em países como Cabo Verde, Angola, Moçambique, em que pegássemos em 2 temas que, porventura, por exemplo, no Brasil ou em Portugal, não são temas com a maior das relevâncias. Lá existem muitos problemas também, nomeadamente manipulação de resultados, etc, etc. Estes 2 temas que nós vamos ter vão ter a participação de uma pessoa de cada um destes países, portanto, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Portanto, vai ser muito interessante depois fazer aqui a troca, São Tomé também, naturalmente. E vamos ter depois aqui a possibilidade de trocar entre todos os participantes aqui pontos de vista. E os 2 tópicos vão ser um sobre a governação, ou seja, em lato senso, como é que é feita dentro das organizações desportivas nestes países as eleições, etc, etc, um bocado por aí, quais são os maiores problemas que se têm verificado e que se verificam, e que foi, aliás, um dos temas que nos foram suscitados como potencialmente interessantes para se debater aqui. E outro, fraude na idade. Por exemplo, em Portugal, com raríssimas exceções, a fraude na idade não é já um problema muito atual, porque, enfim, hoje em dia quase que está-se no hospital, está-se a nascer e já se está quase a levar com o carimbo. Por aqui uma coisa, entre aspas, e colocar isto assim nestes termos, mas de facto é muito difícil cometer aqui algum tipo de fraude. Mas o que nos passaram também foi que este era um tema quente também em alguns países e, portanto, vamos ter aqui estas 2 mesas dedicadas especificamente a este debate e eu acredito que vão ser muito interessantes porque vamos ter as visões destes vários países e entre os quais também Cabo Verde. Portanto, eu
Acho que deixo já aqui também o repto para participarem quem assiste e também, naturalmente, a quem depois venha a assistir a esta nossa conversa. Nós estamos aqui a sensivelmente 6 minutos de chegar aos nossos 30 e eu não quero tomar nem mais um, porque sei que o Fidel está certamente cansado. Eu queria aqui só tocar em mais 2 blocos temáticos que também vamos discutir. Um deles sobre a violência no desporto e outro sobre a manipulação de resultados desportivos. A violência no desporto, infelizmente sim, esse é um dos problemas que também, porventura, acontece, creio eu, em todos estes países que vão também participar no Ética Summit, entre os quais, naturalmente, Portugal e Brasil. E aqui vamos ter também workshops, vamos ter também uma mesa redonda e vamos também trazer à conversa o jornalismo. A nossa mesa redonda vai ser sobre o papel do jornalismo também neste fenómeno. Porque muitas das vezes o que se tem visto, ou pelo menos o que passa para fora, é que existe muita publicidade de situações menos positivas. Quando acontece alguma coisa, sei lá, uma invasão de campo, há logo ali o foco de tentar fazer a partilha desse momento. Nós vamos tentar encontrar aqui vários pontos de discussão, mas aqui, dentro da opinião e dentro daquilo que o Fidel também tem conseguido presenciar nesta sua carreira, tem assistido ou assistiu a alguns fenómenos de violência associada ao desporto, dos adeptos, entre clubes, entre atletas. E qual é aqui a sua opinião em relação a isto? Não, claramente que tenho assistido a competitividade, a vontade de vencer, às vezes acaba por cegar atletas, adeptos, dirigentes, treinadores. É algo que não é nada benéfico para o desporto, para os mais novos. O exemplo que passamos para os mais novos é muito triste quando vamos a um pavilhão e nós, os atletas, ou mesmo os treinadores, acabarem por terem comportamentos pouco pedagógicos, acima de tudo pedagógicos mais novos. O desporto é um setor de atividade onde o que queremos, acima de tudo, é passar boas mensagens, boas energias. É um momento de confraternização, independentemente da competitividade, da vontade de vencer, temos que ter sempre o fair play. Por isso, são momentos poucos, acima de tudo, são poucos momentos também, poucos felizes, e que tentamos, como atletas, diminuir o máximo possível, controlar as situações para que nós passamos bons exemplos a partir do desporto. Por isso, são experiências que eu já tive em campo e que não foram nada positivas para a própria modalidade. Mas há que, acima de tudo, punir, mas também formar e educar para que aconteça o menos possível, porque no desporto não vale tudo. Para ganhar não vale tudo. Acima de tudo, há que haver fair play, ética, ética no desporto, porque ganhar por tudo e por nada não é nada benéfico para a própria modalidade. E por isso eu é isso. concordo e acho que seria quase um bom fecho se eu não tivesse aqui mais uma questão para si e se não lhe quisesse depois ir a dar um minuto para fechar, para dar aqui também a sua, enfim, também partilhar aqui connosco o que queira partilhar. A última questão tem a ver, de facto, também com outro fenómeno que também entra nesta questão da educação, que é a manipulação dos resultados. Infelizmente, em muitos países, por exemplo, o Brasil agora está a sofrer com isso no futebol, ou pelo menos agora o que está a ser divulgado é relacionado ao futebol. Das apostas. Também naturalmente relacionado com as apostas, ou seja, os atletas que fazem apostas nos próprios jogos que, por via de regra, normalmente nos regulamentos, não podem. Portanto, as federações esportivas, pelo menos algumas, ou porventura todas, pelo menos nos países que eu conheço e os modalidades que eu conheço,
por regra, não se pode participar, não se pode apostar na própria competição, faz sentido. Mas, de facto, às vezes as apostas vêm associadas a essa questão de facilitar. E, por exemplo, no basquete, consegui assistir a um documentário muito interessante que me mostrou que no basquete pode-se também fazer uma manipulação de resultado ganhando o jogo. Ou seja, porque normalmente o que nós associamos a manipular o resultado é eu vou deixar entrar uma bola, eu vou deixar entrar um golo, eu vou facilitar, e assim a minha equipa perde, ou a minha equipa empata, ou o que quer que seja, e esta aposta desportiva, este resultado que estava combinado, etc., consegue acontecer. Mas houve jogos no basquete em que a equipa que manipulou o resultado ganhou. Portanto, quem estava a manipular o jogo não estava, entre aspas, a jogar mal ou a ter uma performance inferior àquela que era, ou melhor, que se podia esperar, tanto que não ganhou, não perdeu o jogo, mas ganhou. Aqui o que acontecia era, a aposta definia era em termos de sets, ou seja, vocês não podem marcar mais do que X pontos. Se vocês marcarem mais do que X lançamentos, a aposta já não é válida e isto já, ou seja, eles manipulavam o resultado pelo número de cestos que se podia ter no final e pela diferença que havia ali. Portanto, isto era aqui de facto um nível diferente. O Fidel chegou a assistir também a este fenómeno por perto da manipulação, e qual é aqui a sua opinião em relação a isto também? Não, é por causa de uma experiência que ainda não tive, porque aqui em Cabo Verde não há apostas. Também em Portugal, no período que eu joguei, acho que não havia esta aposta. No Algés, acho que nos meus últimos anos foram no Algés. E agora no Galomar também não senti, havia, mas eu não senti este ambiente de aposta, de vontade de manipular os resultados. Por isso, não é uma experiência que eu já vivi no clube ou com colegas, mas já hoje tenho colegas de equipa que já me contaram histórias de manipulação do resultado, tentar vencer, tentar marcar um sexto, tentar ser o primeiro a marcar, e é algo que deve ser muito bem fiscalizado, deve ser punido, porque não transparece o que é a verdade desportiva. Eu acho que não transparece isso. Mas em Cabo Verde, mesmo no nosso nível amador, há manipulações de resultado, às vezes, para beneficiar outros clubes ou uma outra ilha. Aconteceu há pouco tempo com o futebol, e que numa ilha acabou por não perder um certo jogo, por causa ia beneficiar uma outra. Nós estamos com um pequeno problema de ligação, mas está exatamente num momento muito interessante e eu espero conseguirmos recuperar a nossa qualidade. Fidel? Houve aqui uma falha de internet, estava aqui a dizer. Sim. Agora está melhor? Já está bom. Estava aqui a referir o exemplo do clube da ilha, não é? Sim. Houve um clube de uma ilha que acabou por beneficiar uma outra ilha por causa no nível amador, mas acabaram por beneficiar uma outra ilha e são situações que acabam por influenciar diretamente nos resultados e na verdade desportiva, e é algo que devemos sempre punir, devemos sempre denunciar como atletas e como agentes desportivos, devemos sempre denunciar, porque não é nada positivo, não é nada benéfico para o próprio desporto. E aproveito para dizer uma coisa, porque o Fidel tocou aí num ponto muito importante, que é o denunciar. Porque o denunciar, muitas das vezes, quando nós sabemos, quando ouvimos e não fazemos nada, muitas das vezes também nos estamos a responsabilizar por isso, porque a omissão ou o facto de não denunciar, também em muitos regulamentos desportivos, diz que também é punível. Ou seja, o denunciar aqui é importante, não basta fechar os olhos e os ouvidos e isto não é comigo, eu não vou fazer nada. Não. Se ouviu e se sabe, tem que denunciar, porque pode acontecer, de facto, depois vir a ser chamado à responsabilidade, mesmo não tendo qualquer participação ativa naquilo. Mas como sabia e não denunciou, não ajudou também a colaborar
a que se resolvesse aquele problema. Portanto, eu também concordo consigo, eu acho que a educação, a informação, a sanção, também aqui é uma componente importante. Como disse, eu não quero estar aqui Educar, formar, Sim. eu costumo dizer educar, formar e punir. Sim. É importante. Concordo consigo. Era bom se não tivéssemos que punir, mas, Sim, enfim, infelizmente, muitas das vezes é a forma, é a conclusão a que chegamos para tentar, pelo menos, que se perceba, que os demais percebam que não podem fazer e que não podem cometer aquele tipo de ações. Então, eu queria, não queria, aliás, não queria tirar muito mais tempo ao Fidel, eu queria agradecer novamente pelo facto de ter aceito o convite para ser embaixador do Ética Summit 2023. Para nós é um gosto e um orgulho imenso. Acho que é um atleta que deu aqui a voz nestes últimos minutos a uma causa muito nobre, aqui dando a sua experiência, dando aqui o seu conhecimento e também partilhando aqui momentos muito interessantes. Eu agora, como lhe disse, dava-lhe aqui um minuto o que achar necessário para fechar aqui este nosso direto. E mais uma vez resta-me agradecer por esta conversa muito interessante que acabámos de ter. Olha, acima de tudo é agradecer pela confiança, agradecer à Presidente da Comitê Olímpico Calvé também pela indicação, pela confiança de eu ser distinguido como embaixador da Ética Summit 2023. O que eu espero é que seja momentos de muita partilha entre os vários países, vários modelos de desporto e várias experiências no próprio desporto. No que eu posso ajudar, vou fazer tudo para espalhar esta mensagem e possamos também sempre passar boas mensagens, bons valores através do desporto e dos desportistas. Nós, os desportistas, temos um papel muito importante na sociedade e há que ocupar esse espaço de melhor forma, de forma mais pedagógica possível. Pensar sempre que temos um papel importante nas gerações nas gerações vindouras. E por isso temos que arregaçar as mangas e trabalhar para um futuro melhor. Pronto. Eu agradeço novamente, só quero fechar com a informação de que o Ética Summit vai começar no dia 8 de setembro e vai ocorrer no dia 9 e 10 de setembro, um fim de semana, online, 100% online, portanto, à distância de um clique, e é gratuito, totalmente gratuito. Ou seja, as pessoas podem se inscrever nos workshops, nos blocos temáticos, nas mesas que quiserem, e à distância de um clique podem assistir e podem, de facto, participar, e quando fazem a inscrição podem até colocar questões que gostavam que as pessoas respondessem, que os intervenientes respondessem. Portanto, convido todos a inscreverem-se, como digo, gratuito e à distância de um clique. Agradeço, Fidel, pela conversa. Uma boa noite e um bom descanso. Obrigado. Uma boa noite a todos que estão também a nos seguir. Obrigado pela confiança. Boa noite a todos. Obrigado.